Michael Wildener. Marcílio Franco, para o nosso colega professor da Faculdade de Direito, Emma, os demais colegas que estão presentes. Queria dizer que é um prazer estar recebendo aqui o professor Michael. E vocês estão aí com o caderno dele. No resumo, vocês podem encontrar um pouco sobre a palestra, mas também um pouco sobre os antecedentes acadêmicos do professor Michael. Não vou demorar em fazer essas apresentações acadêmicas, está tudo presente aí. Queria só agradecer à Faculdade de Direito, a Karine Vilela e a todos que fizeram isso possível, principalmente a vocês que atenderam ao chamado para a conferência do professor Michael Wildener. Então, desejo que todos tenham uma boa palestra. Professor Mike, thanks for attending our invitation. Thank you for welcome to this accepting our house. invitation. And the microphone is yours. Front and center. Thank you. Thank you to Marcos Galindo for this wonderful invitation. I'm so pleased to be here today. Obrigado, Marcos Galindo, por esse convite. Eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje. Also, thanks to Karina Vilela from the library and Leo Lima, who helped us with the pamphlet. Thank you so much. Também obrigado a Karina Vilela e Leo Lima por tudo. So, I am in many ways an outsider to the discipline of law. Although I've spent virtually my entire academic career in academic law libraries, I am not trained as a lawyer. Since my understanding of the intellectual content of law books was limited, I compensated by taking an interest in law books as objects. It was this interest that led me to law books with illustrations. De certa forma, eu não faço parte não sou versado nem treinado em leis, né? Apesar de ter passado virtualmente toda a minha carreira em bibliotecas de faculdade de Direito, né? Eu não sou treinado como um advogado. Visto que meu entendimento, né, do conteúdo intelectual dos livros de direito era limitado, eu compensei essa limitação tendo um interesse nos livros de direito como objetos, né? E foi esse interesse que me levou a essa parte de livros de direito com ilustrações. As the great American legal scholar Charles Allen Wright once wrote, the only tool of lawyers is words. Whether we are trying a case, writing a brief, drafting a contract, or negotiating with an adversary, words are the only things we have to work with. Como o grande estudioso americano, né, de lei Charles Allen Wright uma vez escreveu, a única ferramenta do advogado são as palavras, né? Quer seja quando ele está participando do julgamento de um caso ou escrevendo chama arrazoamento, né? É isso, um arrazoado, ou escrevendo um contrato, negociando com o adversário. Essas palavras são as únicas coisas que o advogado tem como ferramenta de trabalho, as palavras. If you ask most people, including lawyers, to summon an image of law books, that image will be of words, words, and words, of monotonous reams of dreary words about equally dreary subjects. Lawyers themselves look on their law books as tools of the trade, and they rarely pause to consider their physical aspects. A law book is one of the last places most people would expect to find illustrations. Se você perguntar para a maioria das pessoas, inclusive advogados, né, para fazer um resumo, uma imagem de um livro de direito, essa imagem será de palavras, palavras e palavras, de monótonas pilhas, resmas de monótonas palavras e tópicos igualmente monótonos. Os advogados consideram eles mesmos, eles
veem seus livros de direito como ferramentas de trabalho, não? E não pausam para considerar seus aspectos físicos, né? O livro de direito é um dos últimos lugares a maioria das pessoas esperariam encontrar ilustrações, né? Modern law books might have some rather plain artwork on the cover. Livros de direito modernos podem ter algum simples, né, arte, né, na capa, uma arte bem singela, bem simples. Earlier law books might have an author's portrait or decorative initials, but even decoration seems to become increasingly rare with time. Perhaps it was seen as frivolous or distracting or useless. Os antigos, né, os mais antigos livros de direito poderiam ter talvez o retrato do autor ou suas iniciais, né, decorativa e aspecto decorativo, mas até mesmo esse aspecto, essas decorações pareciam se tornar cada vez mais raras com o tempo. Talvez elas foram vistas como frivololentas, ou que causam distração, ou inúteis. That was certainly the image that I had of law books when I began my career as a rare law book librarian some 25 years ago at the University of Texas Law Library. That is, until a legal historian, the late Professor Hans Bade, asked the library to acquire the first edition of Battista Aimo's treatise on riparian water rights, De Alluvionum Iure Universo. Certamente essa era a imagem que eu tive dos livros de direito quando eu comecei minha carreira como um bibliotecário de livros raros de direito, cerca de 25 anos atrás, na escola de direito da Universidade de Texas, na Biblioteca. Isso é, até um historiador jurídico legal, o falecido professor Hans Bade, pediu à Biblioteca de adquirir a primeira edição dos tratados sobre os direitos às águas ribeirinhas de Battista Aimo, né? Em latim, de Alluvionum Universo. When the book arrived, I was surprised and fascinated by the many woodcuts. I readily perceived that it made sense to use illustrations. It was easier to explain complex issues involving topography, water flow, and the law with the help of images. Quando o livro chegou, que foi pedido, eu fiquei surpreso e fascinado pelas muitas estilografias que tem nesse livro, né? Eu prontamente percebi que fazia sentido o uso de ilustrações, né? Era mais fácil explicar questões complexas envolvendo topografia, fluxo hidráulico de água e a lei em si própria com a ajuda de imagens, né? So I began to wonder, how many other law books have illustrations? There couldn't be many, I thought. However, I began to look, and once I began to look, I found more and more examples. I discovered that they were not all that uncommon. I found illustrations used to explain, or teach, or argue, or criticize. Eu comecei a imaginar, né, quantos outros livros de direito teriam ilustrações. Não poderia haver muitos desses livros, né? Eu pensei. Entretanto, eu comecei a procurar, e uma vez que eu comecei a procurar, eu achei mais e mais exemplos. Eu descobri que eles não eram tão incomuns, raros assim, né? Eu encontrei ilustrações usadas para explicar, ensinar, argumentar e criticar. One of the most common images is the tree of consanguinity. It diagrams degrees of relationship by blood, which are important factors in family law, inheritance, and other legal issues. The tree of consanguinity is an image that describes legal concepts. It serves as a teaching aid and a memory aid.
Uma das imagens mais comuns é a árvore de consanguinidade, né? Ela mostra graus de relacionamento consanguíneo, por sangue, que são fatores importantes para a lei familiar, né? Lei de família, o direito de família, heranças e outras questões legais. The tree motif was adapted. A árvore de consanguinidade é uma imagem que descreve conceitos legais e serve como um auxiliar para o ensino e um auxiliar para a memória também. The tree motif was adapted to illustrate other legal concepts, such as property law. Esse motivo, que chama o partido, né, a imagem, o tema, foi adaptado para ilustrar outros conceitos legais, tais como a lei de propriedade, né? Allegorical images are another common type. Images used to symbolize the law. Lady Justice is the most common of these images. Imagens alegóricas são outros tipos de formas comuns, né? Imagens usadas para simbolizar a lei, por exemplo, a senhora da Justiça, né? É a mais comum dessas imagens, né? The Judgment of Solomon is another. These images provide insight into ideas about the nature of law and justice, and also about the image of the law and the legal profession in the eyes of the profession itself and of the general public. O julgamento de Salomão é outro exemplo. Essas imagens nos dão uma visão, insight, uma visão interna, as ideias sobre a natureza da lei e da justiça, né? E também sobre a imagem da lei e a profissão legal, aos olhos da profissão por si própria e também sobre a perspectiva do público em geral. It has become increasingly clear that when these allegorical images appear as frontispieces to law books, they should be seen, or rather read, as integral to the author's text. They were often conceived and even paid for by the author. The powerful frontispiece to Beccaria's essay on crimes and punishment is the leading example, but it's not the only one. Dismissing these images as mere decoration is a mistake. Se tornou cada vez mais claro que quando essas imagens alegóricas aparecem como páginas de frente, né, front pieces, em um livro de direito, que são antes da idade industrial, eles deveriam ser vistos ou, por se falar assim, lido como parte integral do texto do autor. Não. Eles foram geralmente concebidos e até mesmo pagos pelos autores, né? Oh. Yeah. Esse é o poderoso, essa página de frente da redação de Beccaria sobre crimes e punição é um exemplo que lidera, né? Mas não apenas o único, né? Descartar ou não considerar essas imagens ou considerá-las como uma mera decoração é um erro. In some cases, images have been used to describe individual laws and legal procedure. Jus de Damhouders, A Guide to the Practice of Criminal Law, has dozens of images depicting crimes and criminal procedure. Em alguns casos, as imagens têm sido usadas para descrever as leis individualmente e os procedimentos legais, né? A guia de Jus de Damhouders para a prática da lei do direito criminal tem dezenas de imagens mostrando os crimes e procedimentos. And recently, descriptive images are again coming into use as teaching aids. E recentemente essas imagens descritivas estão de novo se tornando úteis como ferramentas auxiliares de ensino.
In the more recent past, law books have made forensic use of images, deploying them to advance arguments over guilt or innocence or liability. E no passado mais recente, os livros jurídicos têm feito uso de forênsico, né, de imagens, empregando-os para progredir, gerar progresso nas argumentações sobre culpa, inocência ou responsabilidade. Images have also been employed as sharp and effective tools for poking fun at the law and for making serious critiques of the law. This work, from the time of the French Revolution, is a call to reform divorce laws. The caption reads, "You see this sandal? When it hurts my foot, I take it off." Imagens também têm sido empregadas como ferramentas eficazes e cortantes, assim, aguçadas, né? Para debochar, né, da lei e para fazer sérias críticas à lei. Esse trabalho, de tempos em tempos, durante a Revolução Francesa, foi uma chamada para a reforma da lei do divórcio, né? A legenda lia, naquele caso: "Você vê essa sandália? Quando começar a doer no meu pé, tire essa sandália." I discovered that not only law books that include illustrations, but also law books that qualify as illustrated books. By this I mean books where the illustrations are prominent and essential elements. Eu descobri não apenas livros jurídicos de lei que incluem ilustrações, mas também livros jurídicos que se qualificam como livros ilustrados, né? Com isso eu quero dizer que livros onde as ilustrações são prominentes, são importantes, são essenciais elementos. The earliest of these is the Sachsenspiegel, or Mirror of the Saxons. This is a facsimile of one of the 4 illustrated manuscripts of the Sachsenspiegel, all dating from the 14th century. They remain unsurpassed in legal literature for their intimate integration of text and image. Clothing, gestures, and objects make up a rich visual vocabulary. At bottom right, an oath is sworn on holy relics. At top right, a woman has lost her honor but not her inheritance by sleeping with a lowly musician. A mais antiga, né, dessas ilustrações é os espelhos dos saxões, né? Esse é uma cópia de um dos 4 manuscritos ilustrados do espelho dos saxões, todos datados do século XIV. Eles permanecem insuperáveis, né? Não foram surpassados na literatura legal pela sua íntima integração do texto com a imagem, né? O vestuário, os gestos e os objetos compõem um rico vocabulário visual. Na parte de baixo, à direita, um juramento é feito sobre relíquias sagradas. Na parte superior direita, a mulher perdeu sua honra, mas não a sua herança, porque tinha dormido com um músico, seria de baixa classe, simples músico. The first systematic codification of a branch of law, in this case capital crimes, was the work known as the Bambergensis. It was adopted for the Diocese of Bamberg, but became the model for the criminal code of the Holy Roman Empire. A primeira sistemática de codificação do ramo legal, nesse caso crimes capitais, né, foi um trabalho conhecido como Bambergensis, né? Ele foi adotado pela Diocese de Bamberg, mas se tornou um modelo para o Código Criminal do Sagrado Império Romano. You wouldn't know it by looking at the illustrations, but the Bambergensis actually placed new limits on torture.
Most of its 20 woodcuts include brief verses of legal folk wisdom. Você não saberia, simplesmente por olhar as ilustrações, mas esse Bamberger, na realidade, colocou novos limites que diz respeito à tortura, né? A maioria dos seus 20 estilografias inclui breves versos de sabedoria legal folclórica do povo, né? This image criticizes traditional judges. The verse says, out of bad habit, these blind fools spend their lives passing judgments contrary to what is right. Essa imagem critica os juízes tradicionais, né? O verso diz, proveniente, né? Devido ao mau hábito, esses idiotas cegos passam as suas vidas adjudicando julgamentos, né, contrário ao que é direito, ao que é correto. The law book with the most illustrations is undoubtedly the 3-volume edition of the Corpus Juris Canonici, published in Venice in 1514. O livro jurídico com mais ilustrações é, sem dúvida, a edição de 3 volumes do Corpus Juris Canonici, publicado em Veneza em 1514. As many of you know, the Corpus Juris Canonici served as the basis of the Catholic Church's canon law from the Middle Ages until 1917. The 2,000 pages of the 1514 edition contain 454 woodcuts. The 8 full-page woodcuts are the typical ones: tree diagrams, images from the Bible, and book presentation scenes. Como muitos de vocês sabem, esse Corpus Juris Canonici serviu como uma base para a base das leis de canonização da Igreja Católica, né? Desde a Idade Média até 1917. Né? As 2.000 páginas dessa edição de 1514 contém 454 estilografias. Né? Essas completas 8 páginas de estilografias são as típicas: diagramas de árvore, imagens da Bíblia, a apresentação de cenas do livro. The extraordinary ones for me are the 446 smaller woodcuts, one for almost every papal degree and law case. This one shows a sick bishop appointing a successor. Os extraordinários são os 446 menores estilografias, uma para cada decreto papal e cada caso legal. Esse aqui mostra um bispo adoecido indicando um sucessor. These two depict aspects of loans. The simple, vigorous lines and cartoonish, almost abstract human figures in these woodcuts make them among my personal favorites. Esses dois aqui, eles mostram aspectos fala sobre empréstimos, né? As simples linhas vigorosas e de aspecto cartunístico, né? De desenho cartunístico. Essas quase abstratas figuras humanas nessas estilografias os tornam colocam eles entre os meus favoritos. The most successful illustrated law book was Dannhütter's Praxis Rerum Criminalium. It first appeared in 1554 and went through 37 editions in 4 languages, 23 of these with woodcuts. O livro de ilustrados de mau sucesso, legal de mau sucesso, foi o Praxis Rerum Criminalium de de Burgh, que primeiro apareceu em 1514 e transcorreram 37 edições em 4 línguas, 23 dessas edições com estilogravuras. We know that the illustrations were Dannhütter's idea, because in an addendum to the earliest editions, he wrote that the lack of illustrations for some of the chapters was the fault of lazy artists who missed their deadlines.
Nós sabemos que as ilustrações foi ideia de Denver, né? Porque em uma emenda, em um adendo às primeiras edições, ele escreveu que a ausência de ilustrações para alguns dos capítulos foi culpa dos artistas preguiçosos que não cumpriram os prazos de entrega. The book became the standard authority on the criminal law of Northern Europe and was still cited in court in the 18th century. The images depict both criminal procedure and the crimes themselves, ranging from homicide. O livro se tornou uma autoridade padrão de respeito à lei criminal no nordeste da Europa, no norte da Europa, e ainda era citado em cortes no século XVIII. As imagens As imagens mostram tanto o procedimento criminal e os crimes si próprios, né? Que vão desde o homicídio a crimes sexuais, sex crimes, assaltar sepulturas, roubar sepulturas, e grave crimes de propriedade, grave robbing, e até mesmo crimes ambientais. Property crimes, and environmental law. There we go. Probably the most bizarre of these illustrated books to modern eyes are the Roman law textbooks of Johannes Bruno. Provavelmente o mais bizarro desses livros ilustrados aos olhos modernos são os textos romanos, né, de lei jurídicos de Johannes Bruno. These curious images are part of a complex system designed to help students memorize the corpus juris civilis. Essas imagens curiosas são parte de um sistema complexo desenhado para ajudar os estudantes a memorizar o corpus juris civilis. The funniest of these books are the French codes illustrated by Joseph Aimard, one of the most prolific French book illustrators of the 20th century. O mais engraçado desses livros são os códigos ilustrados, os códigos franceses ilustrados por Joseph Aimard, um dos mais prolíficos, né, ilustradores franceses de livro do século XX. With apologies to tax lawyers, a tax code is probably one of the most boring books one could think of, but not in the hands of Joseph Aimard. He delights in making jokes with the laws, such as the tax on balconies and other protruding structures. Com as devidas desculpas aos que lidam com a lei de impostos, né, tributários, advogados tributários, o Código Tributário é provavelmente um dos mais tediosos, né, livros que pode imaginar, né? Mas não nas mãos de Joseph Aimard. Ele se delicia em fazer piadas com as leis, tais como as leis sobre varandas, balcões, e outras estruturas portuguesas que se projetam. The prohibition against hiding assets. Ou esse aqui sobre a proibição de esconder ativos. His illustrations are always playful, even the ones that complain about taxes. The images would not be nearly as funny without the serious bureaucratic language of the tax code at their side. The tax code is especially interesting because it was published in 1944 in German-occupied Paris on fine paper and with an expensive illustration process, bourgeois. Suas ilustrações são sempre divertidas, né? Até mesmo aquelas que reclamam sobre os impostos. As imagens não seriam tão engraçadas sem a linguagem burocrática séria do Código Tributário junto dessas palavras, dessas imagens. O Código Tributário é especialmente interessante porque ele foi publicado em 1944, na época em Paris ocupada pelos nazistas, pelos alemães, né? Um papel
bem feito com um processo caro de ilustração, né? Um pochoir. Emard also illustrated the French Penal Code. Ele também ilustrou o Código Penal francês. And the family law section of the Code Civil. He had many imitators in France, but no equals. E também a seção de direito familiar no Código Civil. Ele tinha muitos imitadores na França, mas nenhum é igual a ele. A recent phenomenon is legal textbooks modeled on graphic novels. The penal law textbook of Denise Cardia Saraiva here in Brazil is one of many examples. Fenômeno recente de textos, textos legal, modelado, baseado em novelas gráficas. O texto do Código Penal de Denise Cardia Saraiva, aqui no Brasil, é desses muitos exemplos. The library is preparing to showcase its collection of illustrated law books in a major exhibition. It will be titled Law's Picture Books, the Yale Law Library Collection. The exhibition will take place September 13th to November 18th at the Grolier Club in New York City and will include 150 books from our collection. A Biblioteca de Yale está preparando para mostrar sua coleção de livros jurídicos ilustrados em uma grande exibição, né? A exibição será titulada Livros Jurídicos com Figuras, a livraria de lei legal de Yale, a coleção da livraria legal de Yale. A exibição terá lugar no dia 13 de setembro até 18 de novembro no Clube Grolier em Nova York e incluirá 150 livros de nossa coleção. My friend Mark Widener is co-curating the exhibition. He's a law professor on leave from Rutgers University. He's a filmmaker and author of several award-winning books on legal history. Meu colega Mark Widener está co-curando essa exibição comigo. Mark é professor de Direito em absência, ele está com licenciado da Universidade de Rutgers, a Faculdade de Direito da Universidade de Rutgers. Ele é também produtor de filmes e autor de vários livros que receberam prêmios, né? Sobre história legal. The exhibition is divided into 10 sections. Here is a brief preview. A exibição será dividida em 10 sessões e aqui vocês vão ter uma breve visão do que vai ser ela. The exhibition begins with symbolizing the law, showing allegorical images that dance between figure and idea, just as law itself mediates between actual human life and the abstraction of rules. A exibição começa com o tema simbolizando a lei, mostrando imagens alegóricas que navegam entre a figura, a fotografia, né, a imagem e a ideia, assim como a lei, a própria, media entre a real vida humana e a abstração das regras. In describing the law, the images illustrate specific passages of text and particular legal rules. They depict not the symbolic, but the concrete. Na seção descrevendo a lei, as imagens ilustram passagens específicas dos textos e regras legais específicas. Eles mostram não o simbólico, mas o concreto. Diagramming the law displays trees of consanguinity and other graphic devices that enable the reader to grasp legal and conceptual relationships in spatial terms. Diagramatizando, criando diagramas para expressar a lei, mostram árvores de consanguinidade e outros gráficos, aparelhos de gráfico, que permitem ao leitor compreender, né, as relações legais e conceituais em termos espaciais. I'm going to ad lib here a little bit. This is the very first illustration ever printed in a law book.
Essa é a primeira ilustração que já foi publicada em um livro de direito, a primeira de todas. The books in Measuring the Law are tools that help practitioners solve legal problems by applying mathematics to issues involving rights to water and land. Os livros, na seção Medindo a Lei, são ferramentas que ajudaram aos praticantes, os advogados, a resolver problemas legais através da aplicação de matemática em questões envolvendo os direitos à água e à terra. The images in Staging the Law depict judges, lawyers, and litigants in the formal spaces where law takes place, especially courtrooms, law offices, and law libraries, and thus portray law's character as a public ritual, as a theater of social meaning. As imagens na seção de colocando em prática a lei, ou colocando no palco as leis, né? Mostram juízes, advogados e litigantes nos espaços formais onde a lei toma o seu lugar, especialmente nas cortes, nos escritórios de advocacias, nas bibliotecas de lei, de lei, né? E assim mostra o caráter da lei como um ritual público, como um teatro de significado social. Inflicting the law shows how law leaves its mark upon the human body in depictions of corporal and capital punishment, as well as torture used to extract evidence, a gruesome subject, yet one that is pervasive in the history of legal publishing. Infringindo a lei, ou aplicando a lei, né? Mostra como a lei deixa sua marca no corpo humano, né? Em mostras, em figuras de punição corporal e punição capital, pena de morte, né? Assim como torturas usadas para extrair evidências. Realmente é um assunto bem grosseiro, né? Gruesome, bem gráfico. Mesmo assim, que é bem prevalente na história da publicação jurídica. Arguing the Law contains illustrations used as evidence in litigation, especially beginning in the 19th century when printing technologies enabled publishers to depict places, objects, and events at issue in litigation with greater accuracy, as well as to influence public opinion and to supplement true crime literature. Na seção de Argumentando a Lei, contém ilustrações usadas como evidências em litígios, especialmente no início do século XIX, quando a tecnologia de impressão possibilitou aos publicadores, né, para mostrar lugares, objetos e eventos em questão nas litigações com maior precisão, assim como influenciar a opinião pública e para suplementar a literatura do verdadeiro crime. Teaching the law includes illustrations that aid memorization, that enliven a relentlessly textual enterprise with visual interest, and that play an especially important role in books for young readers by nurturing their emotional attachment to the legal system. Em Ensinar a Lei, na seção Ensinar a Lei, inclui ilustrações que ajudam na memorização, que dão vida a esse empreendimento textual incessante com o interesse visual e que tem especialmente um papel importante nos livros para os leitores mais jovens, nutrindo sua ligação emocional ao sistema legal. In Laughing and Crying at the Law, the all-too-serious legal system is satirized with images that are biting, droll, or simply entertaining. Hopefully, they also help to humanize the legal system by depicting the foibles of the poor, blind, hapless creatures that law is supposed to serve. Em Rir e Chorar da Lei, o todo sério, né, sistema legal é satirizado com imagens que são bem agressivas, biting, troll, tediosas, ou simplesmente
que entretêm, né? Esperamos que elas também ajudem a humanizar o sistema legal através de mostrar os sofrimentos, as arduras dos pobres, cegos e criaturas que a lei deveria supostamente servir, né? Beautifying the Law closes the exhibition with books in which law gives birth to art, which stands on its own, and thereby pay tribute to law and to the publishing of books as endeavors which implicate our deepest humanity. Embelezando a lei, na seção, ela encerra a exibição com livros nos quais a lei faz nascer a arte que se sustenta por si própria, e assim presta homenagem à lei e a publicação de livros como empreendimentos que implicam nossa mais profunda humanidade. I learned about many of these books in my time at the University of Texas Law Library, but it was at the Yale Law Library that I received the resources and the support to begin collecting them in a serious fashion. Eu aprendi sobre muitos desses livros no meu tempo lá na Biblioteca de Lei da Universidade de Texas, né? Mas fui na biblioteca da Escola de Lei de Yale que eu recebi os recursos e o apoio para começar a colecioná-los de uma forma séria, né? For me, book collecting is an art, and much of the art resides in the decisions about the scope of a given collection. Even a seemingly straightforward collection, such as a collection of a given author, requires many decisions about scope. Will you include the author's articles in periodicals or only his books? What about variants, translations, autographed copies? How about works about the author or reviews of his works? What about manuscripts, letters, photographs, works that influence the author, books that the author owned? Para mim, colecionar livros é uma arte. E muito dessa arte reside nas decisões sobre o tamanho, o scope de uma dada coleção, né? Até mesmo aparentemente simples e straightforward, né? Coleção bem simples, né? Tais como a coleção de um certo autor, requer muitas decisões sobre o tamanho, sobre o scope dessa coleção. Você incluiria os artigos desse autor que foram publicados em periódicos ou apenas seus livros? Que tal as variantes, traduções, cópias autografadas? E os trabalhos sobre o autor, ou revisões ou críticas do seu trabalho? E seus manuscritos, leras, cartas, fotografias, trabalhos que influenciaram o autor, livros que o autor tinha, né? It is important to realize that there are no right answers to any of these questions. Decisions will be made based on resources, such as money, space, or time, on the purpose of the collection, and often on what delights or interests the collector. In a library, the collection's existing strengths come into play. É importante se conscientizar que não existe uma resposta correta para qualquer dessas questões, né? Decisões são feitas baseadas em recursos, dinheiro, espaço, tempo, também sobre o propósito da coleção e geralmente no que delicia ou interessa ao colecionador. Em uma biblioteca, as forças existentes de uma coleção, elas passam a agir. I defined the scope of our illustrated law collection by picking apart the phrase law books with illustrations, beginning with the term book. I decided to limit the collection to books and book-like genres because law books are the lawyer's tools, and because books are what libraries or books are what law libraries are good at collecting.
Early on, I decided to exclude prints, such as this one, partly because they have little or no text, partly because library catalogers find them to be a nuisance, partly because they are difficult to store, and partly because the two major art collections at Yale were much better equipped to collect them. Eu defini o escopo, o tamanho da nossa coleção ilustrada de leis jurídica, separando a frase livro jurídico com ilustrações. Começando pelo termo livro, eu decidi limitar a coleção a livros ou gêneros parecidos, similares a livros, porque livros são as ferramentas dos advogados e porque os livros são são os itens que as bibliotecas têm o expertise de colecionar, são boas em fazer, né? Mais cedo eu decidi excluir as impressões como essa daí, parcialmente porque elas têm pouco ou nenhum texto, parcialmente porque os catalogadores da biblioteca acham ela um infortúnio, algo que perturba, né? Parcialmente porque elas são difíceis de guardar, né? E parcialmente também porque as duas principais coleções de artes em Yale estavam muito mais bem equipadas para colecioná-los. I included broadsides because text is their primary component. Eu incluí pôsteres como esse porque o texto são seus componentes primários, né? I included ephemeral pamphlets because many of them contain detailed descriptions of legal events such as trials. Eu incluí esses panfletos efêmeros porque muitos deles contêm descrições detalhadas de eventos legais, tais como os julgamentos, né? I've included manuscripts of legal texts because they're handwritten books. Eu incluí manuscritos de textos legais com ilustrações relacionadas às leis, porque eles são livros escritos à mão. What constitutes a law book? Books of statutes and court decisions obviously qualify, and so do legal treatises. What about printed documents prepared by litigants? O que constitui um livro jurídico? Livros de estatutos e decisões de cortes, obviamente, se qualificam como tais. E também os tratados legais. E sobre os documentos preparados pelos litigantes, livros para estudantes de lei. What about satires? Children's books. Should we distinguish between books of the law versus books about the law? What about popular accounts of trials? I have included all of these because they show how the general public forms its ideas about the legal system. Legal history, I've shied away from it with a few exceptions. Então, as sátiras, livros para as crianças, será que nós deveríamos distinguir-los entre livros de lei versus livros sobre a lei? E que tal os relatos populares sobre os julgamentos? Eu os incluí porque eles mostram como o público em geral forma suas ideias sobre o sistema legal. História legal, eu me afastei um pouco dela, com poucas exceções. What qualifies as an illustration? In Yale's case, I've limited them to illustrations with some kind of legal content. I've generally excluded coats of arms, but one could argue that a coat of arms is a symbol of a text's legal authority. O que qualifica algo como uma ilustração? No caso da Yale, eu os limitei a ilustrações com algum tipo de conteúdo legal, né? Eu geralmente excluí os brasões, né? Mas o sujeito poderia argumentar que os brasões é um símbolo da autoridade legal do texto, né?
Yeah, other kinds of images are similarly problematic. Books of maritime law with plates of naval flags, facsimile reproductions of ancient documents or legal inscriptions. Outros tipos de imagens são simples, da mesma forma problemáticas. Livros sobre leis marítimas com placas de bandeiras navais, guias para leis comerciais com placas de moedas, cópias de reprodução de documentos antigos ou inscrições legais. I have excluded books where the only illustration is the author's portrait, but I have included collections of portraits of legal figures. Eu excluí livros onde a única ilustração era o retrato do autor, né? Mas eu incluí coleções de retratos de figuras legais. However, one could make an interesting collection of law books with author portraits. What could you learn from such a collection? You won't know until you try. Entretanto, alguém poderia fazer uma coleção de livros jurídicos interessantes com retratos dos autores. O que você poderia aprender de tal coleção? Você não saberá até você tentar ou usá-la. Tentar colecionar. What about decorative items? I've excluded them unless they have some kind of legal content. E que tal esses itens decorativos? Eu os excluí, a não ser que eles tivessem algum tipo de conteúdo legal. This legal content often consists solely of the figure of Lady Justice. I've acquired many books solely because they contain an image of Lady Justice. Esse conteúdo legal geralmente consiste somente na figura da Lady Justice, da Senhora da Justiça. Eu adquiri muitos livros baseados só na presença dessa imagem da Lady Justice. I have not imposed chronological or geographic limits to our collection. In the modern works, one can see continuities with works from long ago, as is the case with textbooks. Eu não impus nenhum limite cronológico ou geográfico à nossa coleção. Nos trabalhos modernos, a pessoa pode ver continuidade com os trabalhos de muito tempo atrás, como é o caso com os livros de textos, né? As I have built this collection, I have inevitably made mistakes. Anyone building collections, public or private, should expect to make such mistakes and to embrace them. Mistakes are valuable for helping to define the contours of a collection. Na medida que eu fiz essa coleção, eu inevitavelmente cometi erros. Qualquer pessoa que se propõe a fazer essas coleções públicas ou privadas deve esperar de cometer tais erros e abraçá-los, né? Erros têm um valor em ajudar a definir os contornos da coleção. What is the purpose of Yale's illustrated law book collection? On the most mundane level, my experience told me that authors, publishers, and other content creators are always looking for images. Images for dust jackets, images to illustrate historical events, images for teaching aids, images as mere decoration. This is a legitimate use. Então, qual é o propósito dessa coleção ilustrada jurídica de Yale? No nível mais mundano, na minha experiência me diz que os autores, publicadores e outros criadores de conteúdos estão sempre buscando imagens de capas de livro, né, dust jackets, imagens para ilustrar eventos históricos, imagens que servem como auxiliares de ensino, imagens como uma mera decoração. Isso é um uso legítimo da imagem. I'm convinced these images are also an important source material for a variety of fields, such as the histories of legal literature, legal publishing, legal education, and law practice. Images of early modern law offices tell us about record-keeping systems, about the lawyer's public image, his clients,
his dress, his law books. Images of early courtrooms help us understand the rituals of litigation and lawmaking. Eu estou convencido que essas imagens são uma fonte, uma importante fonte de material para uma variedade de campos, né, de trabalho, tais como histórias de literatura legal, publicações legal, educação legal, prática da lei, imagem de escritórios de advocacias, dos primeiros escritórios de advocacias modernos, no diz sobre os sistemas de manutenção de prontuários, de recorde, né, de informações, sobre a imagem pública dos advogados, seus clientes, a forma de vestir, seus livros jurídicos, imagens de cortes, das primeiras cortes, nos ajuda a entender os rituais do litígio e do aspecto legislativo da criação de lei. As I formed this collection, I soon became aware of the growing field of legal iconography. I worked closely with Yale law professors Judith Resnick and Dennis Curtis on their award-winning book Representing Justice, Invention, Controversy, and Rights in City, States, and Democratic Courtrooms. Among the questions their book raises is how the figure of a woman draped, holding scales and sword, has remained so widely recognized as a symbol of the law for more than 500 years, and what it says about the law. Na medida que eu formei essa coleção, eu logo percebi do crescente campo da iconografia legal, né? Eu trabalhei muito de perto junto com os professores Judith Resnick e Dennis Curtis da Yale, Faculdade de Lei de Yale, sobre o seu livro que recebeu premiado, se chama Representando a Justiça, Invenção, Controvérsia e Direitos de Cidades, Estados e Cortes Democráticas, né? Publicado em 2011. Entre as questões que esses livros levantam é como a figura dessa mulher coberta, né, com aquela capa, segurando a balança e a espada, permaneceu tão amplamente reconhecida como um símbolo da lei por mais de 500 anos. E o que isso diz? O que essa imagem diz a respeito da fala sobre a lei? Né? A colaboração incluiu uma exibição que nós procuramos. You're not there yet, right? The collaboration included? No. Yeah. So that collaboration, including an exhibition we co-curated, the remarkable run of a political icon, justice is a sign of the law. Justiça como sinal de lei. Others working in the field of legal iconography include my friend Marcílio Franca of the Universidade Federal de Paraíba. Outros trabalhando nesse campo de iconografia legal incluem meu amigo Marcílio Franca da Universidade Federal de Paraíba. Special collections such as this are increasingly valuable in helping an academic library, especially a law library, set itself apart from its peers. They form links with other disciplines. They also emphasize the value of the original artifact. The reproductions that I'm showing you here or on my Flickr site are distortions of the original. They are not what the artist originally created and cannot be truly appreciated or interpreted except in the original and in context as components of printed books. Coleções especiais como essas são cada vez mais valor em ajudar as bibliotecas acadêmicas, especialmente as bibliotecas de direito, né, a se destacarem das outras livrarias, né? Eles formam um link, uma ligação com outras disciplinas, né? Ela também enfatiza o valor do livro original, do original, né? As reproduções que eu estou mostrando aqui ou no meu site, no Flickr, são distorções do original. Eles não são o que o artista originalmente criou e não podem ser verdadeiramente apreciadas ou interpretadas, exceto
no original e no contexto, como componentes de livros impressos. There's no way to predict all the uses for a collection such as this. As the great English legal historian F.F.C. Milsom wrote in his classic book, Historical Foundations of the Common Law, legal history is not unlike the children's game in which you draw lines between numbered dots, and suddenly from the jumble a picture emerges. But our dots are not numbered. Não há forma de prever todos os usos para uma coleção como essa. Como o grande historiador inglês S.F.C. Milsom escreveu no clássico livro As Fundações Históricas da Common Law, da Lei Comum, ele disse, a história legal não é como um jogo de criança em que você traça uma linha entre pontos pré-marcados no papel, né? E de repente, da confusão, surge uma imagem. Mas os nossos pontos não são numerados em casa. In one sense, what I've been trying to do with our illustrated law collection, and before with other collections, is to form a version of Milsom's jumble of unnumbered dots. De certa forma, o que eu tenho tentado fazer com a nossa coleção jurídica ilustrada, e antes com outras coleções posteriormente, é de formar uma versão desse confusão de Milsom, desse jogo de Milsom, de pontos não numerados. In a 2001 article about an American book collector, the book dealer William Reese articulated what he called the critical mess theory. You don't start off with a theory about what you're trying to do. You don't begin by saying, I'm trying to prove X. You build a big pile. Once you get a big enough pile together, the critical mess, you're able to draw conclusions about it. You see patterns. People who have the greatest intuitive feel for physical objects start from a relationship with the objects, and then they acquire the scholarship, instead of the other way around. The way to become a connoisseur is to work in the entire spectrum of what's available, from utter crap to fabulous stuff. If you're going to spend your time looking only at the best, you're not going to have a critical eye. Em 2001, um artigo na revista sobre o colecionador americano Michael Wildener, esse que vende livro, William Reese, articulou o que ele chamou de a teoria da critical mass com E, né? A mass é confusão, coisa. Ao invés de M-A-S, massa crítica, ele colocou satirizando M-M. Essa teoria, você não começa com uma teoria sobre o que você está tentando fazer. Você não começa dizendo, eu estou tentando provar X. Você constrói uma grande pilha. Uma vez que você constrói essa grande pilha, chamada a bagunça crítica, né? Critical mass, você é capaz de tirar conclusões sobre ela. Você vê padrões. As pessoas que têm a maior sentimento intuitivo por objetos físicos, elas começam com um relacionamento entre os objetos e depois elas adquirem o conhecimento. Ao invés da outra forma, né? A forma que você se torna um conhecedor é trabalhar com todo o espectro do que está disponível, desde a mais pura mess, crap aí no caso, coisa, perdão meu português que eu estou traduzindo, bagunça ou coisa que não presta, até a coisa mais fabulosa, né? Se você está tentando passar seu tempo apenas olhando para o melhor, você não vai ter um olhar crítico, um olho crítico. In other words, this is collecting as pure research.
It requires a leap of faith to begin a collection with no clear idea of where it will end. Unlike collecting an author or a jurisdiction or a well-known genre, there is no list or standard bibliography to go by. It forces you to look for the unexpected, for the book you didn't know you were looking for until you saw it. It forces you to seek out the help of book dealers, scholars, and students. It makes collecting a social activity. Em outras palavras, isso é colecionar como uma pura pesquisa, né? Requer grande fé, né? Para começar uma coleção sem nenhuma ideia clara de onde ela vai terminar. Não como o fato de colecionar autores ou jurisdições ou um gênero bem conhecido. Não existe uma lista padrão bibliográfico para servir de referência, né? Isso força você a buscar pelo inesperado, pelo livro que você não sabia que estava buscando, né? Até que você o viu. Força você a buscar a ajuda de vendedores de livros, estudiosos e estudantes, torna a atividade de colecionar uma atividade social. Easily more than half of our illustrated law collection consists of books that the library acquired long before I arrived. A collection like this, which cuts across boundaries of time, format, and jurisdiction, forces the librarian to look at the library's existing holdings with fresh eyes. Facilmente, mais da metade de nossa coleção jurídica ilustrada consiste de itens que a biblioteca adquiriu bem antes de eu chegar lá, né? Uma coleção como essa, que cruza fronteiras, rompe fronteiras, tempo, formatos e jurisdições, força ao bibliotecário de olhar, de investigar, de ver o que os holdings, o que a biblioteca tem atualmente, com um olhar mais fresco, mais limpo, né? Such collecting also requires a tolerance for imperfection, for the utter crap that William Rees mentioned. I am not building a fine art collection. I am building a research collection. Tais coleção também requer uma tolerância para o imperfeito, né? A tolerância para a total crap, coisa ruim, né? Como o que William Rees mencionou, né? Anteriormente. Eu não estou construindo uma coleção de arte fina. Eu estou construindo uma coleção de pesquisa. Ultimately, this sort of collecting promotes a sense of wonder and play, things that can seem to be in short supply in today's world. It is this sense of wonder and play that has given me satisfaction and reward. If I do nothing else than instill a sense of wonder and play in those who visit and use the collection, I feel I have done something useful. I hope it does the same for you. No final das contas, esse tipo de colecional, promove um senso de maravilhamento e de jogo, né, de diversão. Coisas que podem aparecer estar em baixa, que não tem suficiente no mundo de hoje, né, pouca suprimento. Esse senso de maravilhamento e de jogar, de brincar, que me deu satisfação e recompensa, né? Se eu não fizer nada além de colocar nas pessoas que visitam um sentido de maravilhamento e jogo, né, diversão, naqueles que visitam, eu me sinto que eu fiz algo útil. E eu espero que isso faça o mesmo para vocês. Obrigado. Thank you to Antonio Viana, please. Eu estava lendo do inglês, então... Às vezes, perdão, permitam.
Às vezes eu tenho que adequar regionalmente, localmente, e não... Eu preferi ficar com o inglês, porque tem coisas engraçadas, né? Mas regionais lá eu tive que trazer para cá, então perdão por isso. Mike, thanks for your conference, and I would like to say to you the congratulations and many thanks from the administration of this school. I would like to open for some questions. Yes. Yeah. Eu queria abrir aí, se vocês têm alguma questão, alguém quer colocar alguma coisa. Eu queria começar fazendo uma questão. I would like to take the first ask you about you have plans to bring this exhibition for Brazil? Se você está planejando trazer essa exibição para o Brasil? We could see. We will definitely be putting it online. So that's a guarantee. We'll have it, and we will be publishing a catalog of the exhibit as well. É uma coisa a se pensar. Certamente a exposição vai estar online e a gente vai estar publicando também um catálogo sobre essa exposição. And this library will definitely get a copy of the catalog. E a biblioteca da faculdade aqui certamente vai ter uma cópia desse catálogo. Mike, I have to say that the conference was wonderful. Thank you very much. Sure. Congratulations for the initiative. Parabéns pela iniciativa. Conferência foi espetacular. You know that I'm a big fan of your job, of your task in Yale. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Eu tenho duas questões mais práticas a respeito do trabalho. I have two questions. First of all, who are your readers in the library? Quem são os seus leitores? Basically, they are researchers, lawyers. Basically, quem são, na média, os leitores? São mais advogados? São mais... And then, what are your sources? Onde você consegue seus livros? Internet, antigas bibliotecas privadas? Okay. First, our users. Our users are mainly professors, not just from the law school, but throughout, from really around the world, and students. We get a fair number of students not only from the law school, from Yale University, from other universities in the U.S. and abroad. We get some small number of lawyers, not that many, and we get some what you might call we get a lot. We do a lot of tours. We've actually done tours for high school students. For the parents of law students, they want to show them something. So those are the sorts of people who use the collection. Go ahead. Os usuários têm um perfil bem diversificado. Professores de direito, estudantes não apenas de Yale, mas de outras universidades, né? E de outras partes do mundo também. Um número pequeno de advogados visitam. Eles também fazem tours, né? Visitações com as escolas de segundo grau da área, né? Com os pais dos estudantes de direito. Enfim, esse seria o perfil do público visitante, usuário. Okay. The other question was about my sources. As fontes, de onde ele consegue esses livros? A lot of book dealers now, both in the United States and Europe, and a couple in Latin America, quote me books. They offer me books before they put them in their catalogs because they know what kind of books I'm looking for, and they know we pay our bills. So, muitos desses que vendem livros, né? Pessoas que vendem livros, eles oferecem os livros a
Universidade de Yale, antes de lançá-lo no mercado, né, pela reputação da Yale, e eles sabem que a Yale paga em dia. But we do buy books off the internet. We buy occasionally. We buy at auction in both Europe and the United States, and we do get a few gifts. Outras fontes seria, a gente compra também na internet, em leilões de livro, e muitas vezes são presentes, né? Doações. Gifts. Anybody else? Alguém mais? Tem alguma pergunta? Ok. Se ninguém tem mais perguntas, nós vamos encerrar agradecendo mais uma vez o professor Michael pela excelente palestra e esperamos contar com vocês em novas ocasiões. Obrigado. Obrigado, professor Michael.